Boa tarde, meus amigos. Hoje vou dar início a esse bate-papo com vocês, nesse primeiro encontro, sobre esse assunto, que são dicas que eu vou passar para vocês em 4 encontros. Esse é o primeiro, e depois, ao longo aí, eu refresco a memória de vocês quando é que nós vamos ter os outros 3 encontros. E hoje o assunto é formação do preço dos grãos. Por que que esse assunto é importante? Porque ele é pedido aqui na certificação. Então vejam lá, estou aqui na página da Ancord e vou mostrar aqui rapidamente, não vou citar todos os itens, você pode acessar lá na página da Ancord e a certificação Agro 100. E aí nós temos aqui os assuntos. Introdução à comercialização agrícola, noções sobre a comercialização, contratos futuros, negociados em bolsa, quer dizer, tudo que envolve a parte de derivativos que os grãos usam bastante, tanto milho, soja, o algodão e assim por diante. Depois disso, temos um outro assunto, um outro módulo bem importante, formação do preço. É esse que eu vou tratar hoje, é a formação do preço. Essa aqui é a engenharia por trás de tudo. Você pode entender do fundamento, por que está subindo, caindo, chuva, chove, não chove, demanda da China, etc. e tal. Mas aqui a parte matemática, como é que o preço se forma. E aí eu vou começar por aí, para esses nossos encontros, para dar umas dicas para vocês, para ajudar vocês a se guiar nos estudos, tá bom? Olá, formação do preço, Chicago, bases, esse assunto aqui, ó, bem importante, bases, que quando a gente vai lá para o porto, nós chamamos de prêmio, quando nós vamos para o interior ou lá para o destino, a gente chama de bases. Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de milho, o diferencial de base em relação a B3. Tudo a mesma coisa. Eu vou esmiuçar durante essa próxima 1 hora. Então é isso, amigos. Vamos começar aqui, depois, só para completar, terceiro assunto, mercado de derivativos. E o quarto assunto, quarto módulo, estratégias comerciais para o produtor rural, para o comprador de grãos, consumidor também, negociações e assim por diante. Então, temos esses quatro módulos que são pedidos na certificação. Portanto, você tem que dominar esses 4 módulos. E vamos, então, mãos à obra. Muito bem. Vou começar. Eu dividi essa apresentação em 3 frentes, vamos dizer assim. Aqui vou estar mostrando alguns links que você se sinta à vontade aí de estar salvando nos favoritos. E alguma coisa aqui de apresentação. Vou usar também a minha planilha para fazermos alguns cálculos. E agora, na primeira parte, eu vou para uma parte bem didática, visual, que vai ajudar a entender como é que se forma o preço, qual que é a sequência para a formação do preço dos grãos. Vamos lá. Bom, amigos, primeira coisa, quando falamos de formação do preço, e aí eu vou focar bastante, porque a certificação é bem focada na soja e no milho. A formação do preço da soja e do milho, falando de mercado internacional, é na Bolsa de Chicago. E lá a cotação não é em sacas, ela é em bushel. Então vejam, até trouxe aqui uma réplica exata do bushel da soja, e do milho, e do trigo. Então vejam, o bushel não é esse balaio, essa bacia aqui que vocês estão vendo, ela não é uma unidade de massa, de peso. Ela é uma unidade de volume. É quanto cabe aqui dentro desse balaio, desse bushel, quanto cabe de peso. Aí nós vamos ter diferenças. Por exemplo, a soja tem uma densidade diferente do milho, o trigo igual à soja, mas diferente do milho. E aí nós vamos ter uma massa que cabe aqui dentro do bushel diferente. E aí, diquinha, tá bom? Para você não errar na prova. Um pagodinho aí para vocês. No caso da soja, 60 pounds. Depois eu vou lá na planilha e depois eu vou distribuir essa planilha para vocês, vai ficar bem claro. Mas só para introduzir o assunto. 60 pounds, 60 libras, é o caso da soja, aqui dentro. No caso do trigo, 60 também. E no caso do milho, 56. Isso vai ser importante na hora de você aprender a calcular, a fazer os fatores de conversão. Como na Bolsa de Chicago tudo é cotado em centavos de dólar por bushel, precisamos fazer a transformação para a nossa realidade aqui no Brasil, porque o produtor aqui no Brasil
não vende em centavos por bushel, ele vai vender em reais por saca. Aí nós precisamos, para a formação do preço, esse é o primeiro passo, é entender desses fatores de conversão que eu vou, daqui a pouquinho, vou passar para vocês, em detalhes, tá bom? Então, muito prazer, esse aqui é o bushel, legal? Não esqueçam também, para quem aí nunca viu grão na vida, nossa unidade no interior é saca de 60 quilos e tonelada de 1.000 quilos, tá bom? Ah, poxa, Eduardo, já sabia, tonelada é 1.000 quilos. Porém, a tonelada lá nos Estados Unidos não é assim, lá é tudo diferente. Lá é chamada tonelada curta, o farelo de soja, lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, é negociado em tonelada curta. Eu vou também dar detalhes disso aí. Mas vejam, importante essa nomenclatura e ter esse domínio. Tonelada métrica, 1.000 quilos. Tonelada curta é diferente. 2.000 pounds, 2.000 libras. Bom, tchau, bushel. Vamos arrastar aí para cá. E vamos... Agora eu vou passar para vocês como é que se forma o preço dos grãos, tá bom? Então vejam, eu numerei aqui, de uma forma bem didática e visual, os componentes. Depende para onde que você está indo. Por exemplo, o mais comum é a chamada paridade, preço de paridade de exportação. Vou anotar aqui, ó. Preço de paridade de exportação. Também conhecido como PPE. Tá bom, amigos? A irmã dela é a PPI. Você deve, pelo I, você já desconfia que é o contrário, é importação. Importantíssimo isso. Só para colocar em termos visuais para vocês dominarem, é o seguinte, ó. Vamos pensar numa realidade aqui do Brasil, onde horas nós somos aliás, quase sempre somos exportadores de milho, mas de vez em quando quebrou a safra, faltou para o consumo local, etc, também podemos ser importadores de milho. Quando faltar, se fizer sentido, por exemplo, trazer da Argentina, aí passamos a ser importadores. Então, temos aqui, ó, no eixo Y aqui, eu vou colocar o preço. Por exemplo, reais por saca. Estamos falando de milho. E aí, nesse ponto, como que a PPE e a PPI, elas se posicionam? Ó, PPE, preço de paridade de exportação, é sempre o piso do mercado. Por que isso? Porque se o mercado estiver negociando no mercado interno brasileiro abaixo do preço da exportação, o que vai acontecer? Os exportadores, as tradings, vão comprar todo o milho disponível e vão mandar embora. Portanto, ao longo do tempo, o preço tende a voltar, pelo menos na paridade de exportação. Entendam paridade de exportação como piso do mercado. Abaixo disso não fica por muito tempo. E a PPI é o contrário. É o teto. É o teto. Porque se o preço no Brasil estiver acima, vai subindo, quebrou a safra, o preço vai subindo, o produtor não quer vender, os consumidores não têm alternativa, tem que comprar, senão o frango vai morrer, vai passar fome, o suíno, etc e tal. E aí vai comprando, vai subindo, até o momento que vale a pena trazer o milho de outro lugar. Por exemplo, da Argentina. Está aqui do lado. Sempre dá conta, por exemplo, Paraguai. Paraguai, falando de milho, é como se fosse um estado brasileiro. Sempre exporta para nós 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas. Sempre vem para cá. Então, não entra muito nessa conta. Agora, a Argentina, sim. Só vai dar conta o Brasil importando da Argentina milho quando aqui fica muito caro. Isso já aconteceu. Por exemplo, anos de laninha. Tivemos lá em 2021, se eu não me engano, uma grande geada. Quem é do café vai lembrar também. Acabou detonando com café no Brasil inteiro. E foi uma grande geada. Ela chegou lá para cima, Minas Gerais, chegou a gear até em Cuiabá, amigos. Coisa de louco. Foi aquele ano. E aquele ano, nossa, foi um desastre para o milho. Quebrou feio. E aí o preço foi embora, passou de R$100. E naquele momento, passou a valer a pena importar. Vejam, então, que o PPI está aqui em cima, ele atua como um teto para os preços e a PPE como um piso para os preços. E, no geral, 99% das vezes, durante o ano, o preço vai estar variando
entre esses dois aí. Muito mais, tá bom? Muito mais para baixo, perto da paridade de exportação, do que para cima. Salvo anos de quebra, como eu comentei. Dito isso, esses dois pontos teóricos, conceituais, para que a gente entenda e para que você comece a se habituar aos termos, aos jargões de mercado. Guarda aí, então, na cachola, PPE e PPI. Preço, paridade de exportação, preço, paridade de importação. Aqui, nesse esquema, eu vou trabalhar a PPE, que é o nosso comunzão, é o feijão com arroz. Muito bem. Vamos lá. Primeiro ponto, formação do preço internacional. Sempre, não me pergunte por quê, sempre vai estar partindo da Bolsa de Chicago. Por que Bolsa de Chicago? Bolsa de Chicago forma o preço, é a base da formação do preço, soja, milho, trigo, dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina, do Brasil, da China, da Europa, enfim, onde você for. É sempre a base de formação. Portanto, tudo parte dali. É a base. Depois, amigos, temos que lembrar o seguinte: Bolsa de Chicago está lá nos Estados Unidos, muito óbvio. Reflete a realidade de onde? Dos Estados Unidos. Ponto. Não reflete a realidade do Brasil. Tá bom? Se lá nos Estados Unidos tiver muito grão e aqui não tiver nenhum grão, aí nós vamos ter um problema. Bolsa de Chicago vai estar precificando para baixo essa grande quantidade de grãos nos Estados Unidos, mas aqui já não tem mais grão. E aí, fazemos o quê? Aí eis que surge um termômetro de mercado, que é chamado de prêmio. Quer dizer, ele é o ajuste fino dessas duas realidades. Bolsa de Chicago reflete a realidade lá dos Estados Unidos, tá bom? E os prêmios nos portos vão refletir a realidade local. Aí você vai ter prêmio, milho, soja, trigo, etc, etc. Paranaguá, Santos, Barcarena, Itaqui, enfim, portos brasileiros. Você vai ter o prêmio lá no Upper River, na Argentina. Você vai ter os prêmios também lá nos portos americanos, lá no Golfo, lá no PNW, que são os portos Pacífico, e assim por diante. Você vai ter prêmios nos países exportadores e prêmios também em países compradores e importadores. Por exemplo, a China. Legal, guarda isso aí então. Quer dizer, prêmio reflete a realidade local do quê? Oferta e demanda. Se no Brasil não tiver, quer dizer, quebrou a safra, ou já estamos lá no finalzinho do ano, onde já não tem mais soja, o prêmio vai se fortalecer. Ele vai ficar positivo em relação a Chicago. Do contrário, acabou de entrar uma safra no Brasil. Ela é grande, parruda. Por exemplo, ano que vem, estão falando 170 milhões de toneladas. Esse ano, 152 milhões. Quer dizer, pode ser 18 milhões maior. Bomba, onde que nós vamos enfiar tanta soja? Temos que vender. Temos que vender. O Brasil não tem consumo para isso e não tem armazenagem para isso. Vamos ter que vender, vamos ter que despachar. Portanto, nós temos que convidar a demanda. Ó, demanda, venha, leve a nossa soja, faça o que você quiser, mas leve embora. Portanto, o prêmio vai refletir o quê? Essa situação. Muita oferta, uma safra grande e um convite à demanda. Aí o prêmio vai ficar negativo. Ele pode ser positivo ou negativo em relação à Bolsa de Chicago. Daqui a pouquinho eu vou fazer para vocês uma conta, vai ficar bem claro. Mas guarda isso por enquanto. Prêmio. Primeiro, pagodinho. Prêmio reflete a realidade local. Por quê? A base da formação do preço é Chicago, que reflete a realidade dos Estados Unidos. Mas por que reflete a realidade dos Estados Unidos? Porque lá nos Estados Unidos nós temos a liquidação dos contratos diferente aqui da B3. Ó, já guarda isso aí também. Se perguntar lá na certificação, na prova. B3 tem liquidação física para o milho, por exemplo? Não. A liquidação ela é financeira pelo indicador Exalc. O boi também é assim. Lá em Chicago, é liquidação financeira? Não. Lá é o contrário, é liquidação física. Você pode entregar o grão, você pode receber o grão. E aí vai haver a convergência lá no final. Bolsa, mercado físico. Aí a CME ela tem os seus armazéns cadastrados em vários locais nos Estados Unidos. Você escolhe aquele que você quer fazer a sua entrega. Tá bom? Então, por isso que lá no final, os contratos que vão vencendo, eles vão acabar se encontrando
com o mercado físico americano, naqueles pontos lá de entrega. Claro, esse é um ponto bem importante e que explica isso. Por que Chicago reflete a realidade americana? E por isso que nós temos a figura dos prêmios. Vejam aqui, ó. Ah, Eduardo, você escreveu errado. Você tá escrito bases aí, você está falando prêmio. É a mesma coisa, amigos. É a mesma coisa. É um padrão de mercado. Guarda essa aí também. Bases e prêmio é a mesma coisa. Agora, convencionou-se, veja bem, convencionou-se que quando nós falamos de prêmio, nós estamos falando de ponto. Ponto. Está errado eu falar bases FOB Paranaguá? Quer dizer, lá em Paranaguá, dentro do navio? Não, não está errado. Porque prêmio é bases. Porém, é uma convenção. Prêmio, falamos de porto. Mas é a mesma coisa. E eu vou mostrar o cálculo para vocês daqui a pouquinho. Então, vejam. Então, nós temos aqui bases ou prêmio. Vamos lá, como eu estou falando de porto, FOB, aí já vamos falar certinho. Prêmio Paranaguá, FOB navio. Pomba, o que é esse FOB? Você já falou aí 3, 4 vezes. Vejam só, agora eu vou ali e vou mostrar para vocês um negócio que vocês precisam entender, que são os Incoterms. Essas nomenclaturas que não são do Brasil, são internacionais. E eu vou focar em duas, que é o FOB e é o, tá aqui, custo e frete. Também conhecido como CFR, Cost and Freight. Vamos lá, rapidinho, abrindo um parênteses aqui na formação do preço e vamos falar dos Incoterms. Muito bem, amigos. Veja lá, eu digitei lá no meu buscador, no meu Chrome aqui, e digitei lá Incoterms. Você faz o mesmo aí, você já vai encontrar essa figura. Bom, o que nos interessa aqui? Três nomenclaturas. Primeiro de tudo, vamos falar do FOB. Tá aqui, ó, FOB. O FOB, quando nós falamos FOB Porto, nós estamos falando posto dentro do quê? Do navio. Isso é muito importante. Porque existe um custo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que é o custo de... Olha lá, ó, vamos localizar aqui o porto. Tá aqui. Existe um custo que é de colocar o grão dentro do navio. E claro, essa operação ela não é de graça. O terminal vive dessa remuneração. Daqui a pouco eu vou falar quanto que é no geral, quanto que é esse custo. Então vejam, FOB está dentro do navio. Aí já são águas internacionais. Cotação em dólar por tonelada, comumente. Muito bem. Se eu vou entrando, por exemplo, Brasil adentro, aí nós vamos ter o custo rodoviário e nós vamos ter o preço a pagar, a ser praticado lá no interior, lá na fazenda, lá na cidade, Maringá, Rio Verde, Sorriso, etc. e tal. Rio Grande do Sul, Passo Fundo. O preço da soja, do milho, etc. e tal, a ser pago lá no interior, ou seja, lá no ponto de retirada, é chamado de ex-works. Nunca ouvi falar esse negócio. É verdade, ninguém usa esse negócio. Mas é a nomenclatura correta. Por exemplo, uma indústria processadora de soja vai vender o óleo, preço que ela ofertou, ex-works indústria. Isso quer dizer o quê? Meu amigo, você vai comprar meu óleo e você vai vir aqui retirar. O frete é seu. Para onde você vai levar, não sei. Mas esse é o preço aqui. R$5.000 a tonelada, por exemplo. Você vai vir retirar aqui na minha unidade. Ex-works. Produtor também. Seguinte, tô com minha soja aqui e vou te vender. Só que eu não quero saber de logística, hein? Você vai vir aqui no meu silo, na minha fazenda, retirar. Ex-works também. Como é que o mercado fala normalmente, no dia a dia? FOB. Aí ele vai usar a mesma nomenclatura do porto. FOB fazenda, FOB cidade, papapau. Quer dizer que o preço é a retirar lá no ponto de venda. Seja fazenda, seja cidade, seja indústria, etc. e tal. Muito bem, então, ex-works, o FOB, navio, porto, e aí nós vamos lá, ó, damos mais um passinho para frente e pegamos um navio e chegamos no destino. Muitas tradings operam dessa forma, a maioria.
Aí o trader ele vai fazer vários trabalhos, ele vai originar a soja do produtor da cooperativa, vai fazer o frete até o interior, até o navio, vai fretar um navio e vai levar até lá no comprador dele. Por exemplo, o comprador chinês, portos do norte da China. Ele vai formar um preço posto lá para esse cliente dele. Esse é o custo e frete. A diferença é que está embutido o frete marítimo aqui. E como é que é esse negócio do frete marítimo? Varia bastante. Você tem petróleo, você tem oferta e demanda de navios, você tem essas confusões aí que estão acontecendo, que é o canal de Suez, a questão dos oitis. Você tem lá o canal do Panamá que está baixo. É volátil esse negócio também. Portanto, o trader tem que surfar todas essas ondas. Na prática, uma trading grande vai ter lá o cidadão que compra, o pessoal que compra do produtor, originador. Esse é o originador. Aí você vai ter o pessoal que vai negociar FOB e vai ter o pessoal que vai negociar custo e frete e outra turma que vai negociar os navios. Então, veja, turma grande. Guardou então? Olha lá, Ex-Works, o FOB e o custo e frete. Vejam, logo embaixo aqui, CIF, não confunda. Parece a mesma coisa, você vai pôr lá no destino, porém tem uma letrinha aqui que é o I, Insurance, é o seguro. Seguro da carga. O CFR não tem seguro da carga. O CIF tem. 99% dos negócios no mercado internacional de grãos é CFR. Não tem seguro. Normalmente quem contrata o seguro é o comprador dessa carga. Tá bom? Fim de papo. CFR, FOB, Ex-Works. Voltamos lá? Muito bem. Voltamos aqui. Primeiro ponto, Bolsa de Chicago. Segundo ponto, FOB. Aqui o ponto 2 é o prêmio FOB, por exemplo, nossa referência Brasil é Paranaguá. Referência para soja, para o farelo e para o óleo. Para o milho, a maior referência é Santos, quando se fala de prêmio. Então, os outros portos vão negociar sempre spreads em relação ao Paranaguá, cima ou para baixo. Isso vai variar de acordo com a eficiência de cada porto, tá bom? Então, é uma longa história, mas para encurtar ela, é isso aí. FOB Paranaguá, ponto 2. Aí aqui nós temos a figura do prêmio. Muito bem, então, chegamos aqui, somamos Chicago, quanto que está o prêmio, e aí nós vamos para o... aí aqui vem o que eu falei para vocês, custo de elevação, que é o chamado FOBs. É o custo de você colocar o grão dentro do navio. Tem que descontar isso aqui, é um custo. Vem aqui o número 3. Aí nós vamos ter a logística interna e vamos chegar ao preço para o produtor. Colocando aqui em miúdos, amigos, num esquema rapidinho, que você pode tomar nota aí, seria a seguinte sequência para a formação da PPE lá no interior, lá para o produtor. Vejam só, Chicago, certo? Está aqui. 2 é o prêmio. Você vai somar sempre os dois, sendo ele o prêmio positivo ou negativo sobre Chicago. Segura aí. FOBs, já que é um custo, como eu comentei, você tem que tirar, subtrair. Menos 3. Na sequência, o custo rodoviário, ferroviário, hidroviário, depende da sua logística. Aí você vai subtrair também. O resultado dessa continha vai ser o quê? Preço de paridade de exportação a ser praticado lá no interior, onde você quer comprar soja. No interior. Então vejam, como é que é na prática? Na maioria das vezes. Está o trader lá em São Paulo, ok? Ele vendeu um navio e, portanto, ele já tem o prêmio. Então isso aqui ele já tem. Já sabe. Prêmio ele já sabe. Ele vendeu um navio, portanto, ele vendeu um navio já com prêmio feito. Mas ele só vendeu o prêmio, não vendeu Chicago ainda. O FOBs ele também sabe, porque o terminal pode ser dele, ou ele contratou esse terminal, portanto, ele já tem o custo logístico. Esses 2 pontos ele já sabe, ele acorda sabendo.
Chicago é sempre uma novidade. Pode estar subindo, caindo, pá, pá, pá. E aí a logística, que aí pode mudar também, depende da logística que ele vai utilizar. Caminhão, ferrovia, hidrovia, etc. e tal. Então, todo dia, esse trader lá em São Paulo vai de acordo com o Chicago do momento, prêmio que ele vendeu, o custo lá no porto e a logística, ele vai formar um preço para o produtor. E aí o pessoal lá de campo vai utilizar esse preço para tentar comprar. E aí é aquela coisa, né? Oh, não está dando para comprar, o cara está pedindo mais aqui, etc e tal. Quer dizer, sempre um puxa-empurra. Aí, de repente, Chicago dá uma subidinha, pá, e assim por diante. Claro, eu não mencionei aqui, mas temos um outro item super importante, que é o câmbio. Entra na conta aqui também, amigos, tá bom? Entra aqui porque, claro, agora, por exemplo, a semana passada deu essa disparada no câmbio, 5,70. Poxa, a conta da paridade de exportação melhorou barbaridade. O produtor vendeu muito, muita soja. Safra atual e safra que vem também. Agora vamos à planilha. Vamos exercitar um pouquinho essa APPE, que eu acabei de mostrar aqui, a ideia, o conceito dela. Chicago, prêmio, Fobbins e logística interna e, claro, dentro disso, temos o câmbio. Vamos lá? Bom, para ganhar tempo, agora vocês devem estar vendo a planilha direto. Para ganhar tempo, eu coloquei aqui um exemplo, tá bom? Para soja. Então, amigos, primeira coisa, como eu falei para vocês, temos que dominar, antes de tudo, os fatores de conversão. Soja cotada em centavos por bushel. Por exemplo, aqui uma cotação 11,58. Como eu falei, lá eu mostrei o bushel para vocês, 60 pounds. Aí, Eduardo, como é que eu chego, como é que eu faço para chegar de bushel, por exemplo, para saca? Então, vamos lá. Um pound, amigos, uma libra, ela tem 0,45359. Decora aí, maluco. Vamos lá, musiquinha. 45359. 0,435. Até me confundi. Mas tá aí para vocês. Ó. Depois eu vou passar a planilha. 0,45359 quilos. Tá bom? Ou 453 gramas, 0,6. Tá aí. Então, aí eu falei para vocês, vou botar aqui do lado, ó, quanto que tem uma saca? Uma saca tem 60 quilos. O que eu vou fazer? Deixa eu tirar o quilo daqui. 60. Deixar aqui do lado, quilos. O que eu vou fazer? Quantos... Agora eu vou fazer aqui um truquinho. Quantos bushels de soja cabem dentro de uma saca de 60 quilos? Então, você vai pegar e vai dividir. Aliás, você vai multiplicar os 60 quilos vezes a libra. Então tá lá, ó. Quer dizer, uma saca, uma saca, dentro de uma saca de soja de 60 quilos cabem 27,2154 quilos, tá bom? Aí eu vou pegar isso tudo aqui e vou dividir por 60 quilos. Tá aí, ó. Deixa eu só trocar aqui, ó, para não confundir. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui de novo. Troquei aqui as bolas. Olha lá. Primeira coisa, 60 vezes, dividido por 60 pounds vezes a conversão de 60 de pounds para quilos. Então tá aí. Então quer dizer que dentro de uma saca de 60 quilos cabem 2,2046 bushels, tá bom? Esse é o nosso fator de conversão que você precisa guardar. Decora aí que você vai ter que precisar para fazer contas, provavelmente, que vão cair na certificação. Legal? Então tá, esse é o fator que converte bushel, cotação do bushel, para sacas. Agora, adiante, vamos fazer tonelada. Ó, quanto que é a tonelada? 1.000 quilos. Tá aí. Mesma coisa, amigos, só que aqui eu vou trocar, ó. 1.000 divido
por, mesma coisa, 60 pounds vezes a nossa conversão de pounds para quilos. Então tá aqui, ó, outro número maluco que você vai precisar guardá-lo. 36,7439. Se você utilizar aqui, ó, o mercado ele convenciona um pouco menos de vírgulas. Você pode ver 36,7436 ou 37, mas é por aí. Então, guarda esse fator, 36,7439. Muito bem. Esse é o fator para você converter de bushel, cotação do bushel, por exemplo, 11 dólares, para dólar por tonelada. Beleza. Vamos deixar aqui guardados esses dois. Agora vamos aqui, ó. Peguei um exemplo. Vamos supor que estamos lá e o trader lá em São Paulo, ele está formando o preço da soja a ser praticado no interior. Então ele precisa trazer para quê? Aqui, ó, já deixa eu colocar aqui o amarelinho. Ele precisa formar um preço em reais por saca para o produtor. Chicago, naquele momento, 11,58. Prêmio, 50, positivo. Poderia ser 50 negativo, mas nesse caso aqui, positivo. Então ele vai aumentar o preço. Fobins, custo portuário, como eu comentei, 11 dólares por tonelada. Normalmente é por aí. E logística interna, 470 reais por tonelada. E aí nós vamos ter o preço em reais por saca. Tá bom? Então vamos lá, passo a passo. Então o que eu vou fazer? E vamos ver se preciso ter aqui, deixa eu anotar aqui para vocês, quanto que é o câmbio, não é mesmo? Então lá, câmbio, por exemplo, caiu hoje aí, vamos usar a cotação de hoje, 5,38. Tá lá, câmbio spot. Então, vamos deixar o câmbio aqui do lado. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou somar. Ó, o que eu vou fazer? Qual é o preço da soja no navio? É esse mais esse, FOB navio, que é Chicago, olha lá. Aliás, vocês vão ver. É o passo, lembra lá? Passo 1 mais 2. Tá aí, ó. Veja, 12,08. Ou 1.208 centavos ou 12,08. Deixa eu colocar aqui já em dólar, porque aqui está em centavos. O que eu vou fazer? Vou dividir por 100. 12 dólares e 8 centavos. Mas eu quero em reais por saca. Então, vamos adiante. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse cara aqui, que está dentro do navio, não está? Só que eu tenho que subtrair quem? Tem que subtrair o nosso amigo aqui, que é a elevação. E está em dólar por tonelada. Então, agora, nós vamos usar esse outro fator. Qual é o fator, amigos? 36,7454. Tá aí. Vejam que é diferente, porque lá na ANEC, aqui eu fiz a conversão usando todas as vírgulas da Libra, quanto que uma Libra tem em gramas. Lá no ANEC, que é o nosso contrato de exportação, você vai achar 36,7454. Portanto, vamos usar o padrão que é do mercado. Qual a diferença, amigos? É que a ANEC usa menos vírgulas, não tantas vírgulas. Por isso que vai dar um número um tiquinho maior. Vamos ficar com 36,7454. Portanto, deixa eu despintar esse camarada e vamos usar esse aqui. Muito bem. Então tá aqui, ó. O que eu acabei de fazer? Tá aqui na tela. Somei Chicago mais o prêmio. Eu tenho o preço dentro do navio, só que em bushel ainda. Dividi por 100 para transformar de centavos para dólar. E multipliquei pelo nosso fator de conversão de bushel para tonelada. Segundo o padrão ANEC, 36,7454. Vejam, essa cotação é onde que é essa cotação? Essa cotação é lá no navio, dentro do navio. Agora, o que nós precisamos fazer? Ó, já vou botar aqui, ó. Preciso pegar essa soja e descontar esse preço. E descontar de quem? Do Fobins, que é o custo de elevação. 11 dólares. Olha lá.
432,88. Agora, nós não estamos mais dentro do navio. Nós já estamos num local chamado de retaguarda do porto. Aí já descontamos a elevação. Adiante. Vejam, a cotação que temos aqui ainda está em dólar. Vamos já transformá-la para reais. Aí eu pego o câmbio. Tá ali, amigos. 2.328 o quê? Reais. É essa a cotação que o produtor utiliza? Não. Ele usa em reais por saca. Por que eu deixei aqui? Para tirar, já fazer a conta com o custo rodoviário, a logística interna, R$470 por tonelada. Então vejam, aqui no próximo passo, pego esse e desconto da logística. Tá lá. Quer dizer, lá no interior, olha lá, PPE, já vamos colocar aqui a nomenclatura correta. PPE, lembra lá do começo? Como é que é o nome? O termo? Ex-works. Quer dizer, o preço ex-works, o preço a ser praticado lá no interior. Segundo a paridade de exportação. R$1.858. É assim que o produtor negocia? Não. Aí aqui precisamos dar mais um passinho. É o que, amigos? É o fator de conversão de tonelada para saca. Basta eu multiplicar por 0,06. De onde saiu isso? Seguinte, ó. Muito fácil. Uma tonelada tem 1.000 quilos. E uma saca tem 60 quilos. Ó, deixa eu pôr aqui do lado. Tonelada e saca. Portanto, quanto que tem? Como é que eu faço para converter saca para tonelada e vice-versa? 60 dividido por 1.000. Muito fácil. 0,06. Portanto, para você andar de frente para trás, de trás para frente, de saca para tonelada, você vai ou multiplicar por 0,06 ou vai dividir por 0,06. Nesse caso, como eu quis trazer de tonelada para saca, então multipliquei. Olha lá, quanto que vale então a soja para o produtor? 111,54 a saca. Segundo o Chicago, 11,58. Prêmio mais 50, câmbio 5,38. O Fobbins e a logística. Aí, claro, aqui é o preço bruto. Aqui ainda tem que tirar imposto, tem que tirar a margem do originador, porque ele vai ter custo para receber isso aí. Enfim, você vai, mais ou menos, você vai tirar daqui uns R$2,50. Mas vamos ficar aqui para não complicar. Então, essa é a paridade de exportação. Legal. Agora, vamos aqui, vou explorar com vocês alguns pontos importantes. Como é que funciona na prática? Vamos supor, amigos, que Chicago cai mais ainda. De 11,58, dá chuva nos Estados Unidos, lavoura está indo muito bem, vem para 11,30, assim, rapidinho, um dia, igual segunda-feira, caiu 30 centavos. Olha só o que acontece. O preço ao produtor, com tudo mais constante, vai fazer o quê? Pá! Que queda, amigos. De 111 e tanto para 108, piorou R$3. O que o produtor vai fazer? Será que ele vai vender? Não. Poxa, se você me conseguiu o preço lá de ontem, que estava 111, quem sabe eu vou pensar. Mas agora está 108. A trading não consegue fazer milagre. Se o prêmio não mudou, Chicago caiu e o resto ficou constante, câmbio igual, a trading não pode pagar 111, ela vai perder dinheiro. Aí o mercado começa a digerir essa informação e fala, olha, o produtor brasileiro não está mais vendendo, o chinês quer comprar. Aí a calibração do prêmio. Aí o prêmio começa a subir. De repente, o prêmio vai para compensar parcialmente essa queda em Chicago, o prêmio sobe, por exemplo, de 50 para 70. Olha lá. Melhorou um tiquinho. Não voltou lá para o 111, mas melhorou. Agora está 110,60. Então, vejam, esses mecanismos eles vão se combinando. Aí, vamos supor que o câmbio veio a 5,70, amigos, como veio semana passada. Olha lá o que acontece com a soja produtor. Vai a 118. Quer dizer, ela sai lá do 110, 111 e, de repente, Chicago igual, prêmio igual, tudo igual.
vai a 118. O que você acha que o produtor vai fazer? Corre vender. Nossa, subiu 5, 6 reais num dia só. Aí o produtor vem vendendo, é o que a gente chama de farmer selling. Vou explorar bem com vocês nesses próximos encontros. É o item mais importante. Vou até anotar aqui, ó. Pagodinho super, super importante que faz rodar a cadeia toda. Se o produtor não vende, tudo para. Se o produtor vende, tudo anda. É o chamado farmer selling, é a venda do produtor. Produtor ou cooperativa, porque a cooperativa está lá para representar o produtor. E aí o farmer selling começa a andar. Chicago está aí, não muda, e com mais ofertas, aí o chinês, opa, peraí, o produtor brasileiro está vendendo muito. A trading compra e vende para o chinês. Aí a trading começa a ofertar muita soja. Automaticamente o chinês, que não é bobo, vai falar o quê? Não, eu pago menos. Aí começa a diminuir o prêmio. Supondo, aí o prêmio vem para 30. Olha lá. De 118 vem para 113. Tudo isso é muito rápido, amigos. Tudo isso é muito rápido. Não é assim, um dia, outro. Não. É no mesmo dia. O câmbio vai subindo, Chicago tá igual, aí o prêmio já vai escorregando. O contrário, o câmbio cai, Chicago cai, o prêmio já vai dando uma ajustada. Então, esses mecanismos são muitíssimos importantes para a gente entender. Porque tudo depende desse cara aqui, ó. É o prêmio. Como eu falei lá no começo, vou até pôr em vermelho. O prêmio é o que determina a competitividade dos exportadores, seja Brasil, Argentina, Estados Unidos, etc. Conforme o prêmio vai caindo, essa origem, por exemplo, o Brasil vai ficando mais barato. O prêmio vai ficando menor, podendo até ficar negativo. Aí o chinês, que não é bobo, vai comprar da origem que está ofertando mais barato. Então vejam, nesse ambiente, a estrela da festa, a estrela, é o farmer selling. É o farmer selling, tá bom? Estrela da festa. Vou mudar aqui, vou pôr de verde. Verde porque eu gosto do Palmeiras, tá? Meu time, esse aí só dá alegria. A estrela da festa, o verde, é o farmer selling. Conforme o farmer selling vai ficando menor ou maior, aí nós vamos mudando esse termômetro que é o prêmio, o basis. E o Brasil vai ficando mais barato, por exemplo, por causa da alta do câmbio, vai vendendo mais, o chinês vem comprando mais de nós. E se compra mais de nós? Não compra de quem? Dos Estados Unidos. E se não compra dos Estados Unidos, o estoque lá fica grande e a Bolsa de Chicago, que reflete a realidade americana, para baixo. É o que está acontecendo exatamente nesse momento. Bolsa de Chicago continua caindo. Está na mínima de 2020. Tem uma pergunta da Luciana Alves. Pode nos enviar essa planilha? Positivo, Luciana. No final aí, vamos, depois eu mando para vocês aí. Deixa o contato aí, e-mail, telefone, endereço, etc e tal. E aí nós vou mandar para vocês, e entre outros materiais que vocês vão precisar. Muito bem. Pegaram a ideia? Pegaram a ideia? Farmer selling, prêmios, competitividade. Nessa sequência. O que ajuda o produtor brasileiro? Câmbio alto, falta de espaço. Por que o produtor vende? Olha, esse papo é longo, tá? Não vai dar tempo aqui até... Nossa, o tempo andou, amigos. Mas o que faz o produtor vender? Primeira coisa, falta de espaço. Colheu, safra grande, não tem onde pôr, tem que vender. Esse é o primeiro ponto. Segundo, pagar a conta. Contas lá que sempre vencem em abril, depois agosto. Não tem, vou ter que vender soja ou milho. Vem farmer selling. E uma outra coisa que faz ele vender são grandes puxadas, que podem acontecer via câmbio, via Chicago, via prêmio, etc, etc. Tá bom? Aí o produtor é vendedor. Beleza? Então é isso aí. PPE, tá aí a sequência. Bolsa de Chicago, soma com prêmio, desconta o FOBINS, desconta a logística interna. Aí nós temos o câmbio, e muito importante. E aí nós vamos ter, lá no final, o preço a ser praticado lá no interior. Legal? Feito. Eduardo, é só a soja que cai lá na certificação. Não, amigos. Provavelmente vai ter milho, vai ter algodão. Você tem que fazer o pagodinho aqui também para para essas outras commodities. Por exemplo, aqui, ó,
Ah, o milho é só trocar. O milho, ó, pagodinho de respeito, deixa eu deixar aqui, ó, soja 60 pounds. Milho, quanto que é o bushel do milho? Que eu falei lá no começo, 56 pounds. Do trigo é igual da soja, tá? Então deixa eu pôr aqui, ó. Soja e trigo. Muito bem. Aí basta você trocar aqui, ó. Olha lá o milho. Pã. Troquei aqui, vai dar, ó, 2,362. Esse é o fator de conversão do bushel do milho para saca de milho. E deixa eu ver se está linkado aqui, não está, ó, deixa eu trocar aqui então, 56. Vamos fazer certinho? Vou botar aqui, ó, pã, agora sim. 39,3685, esse é o do milho. E da soja, deixa eu mudar aqui, 36,7439. Porém, falei para vocês que lá no ANEC, devido a um número menor de vírgulas aqui, 36,7454. Ó, se eu colocar aqui, ó, na mãozota, 2,204. Ó, vai chegando mais perto. Ó. Deixa eu ver quanto é que o ANEC põe. É por aí, tá bom? Então decora aí. Decora aí, 36,7454 é para soja e para o milho tá ali 39,3685. Fechou? Beleza. Você vai precisar disso aí para fazer as coisas. E não esqueça da saca também, ó. Esse aqui é um outro fator super importante, do milho e da soja. Temos mais 14 minutos. Vamos voltar lá ao quadro que eu vou mostrar para vocês uma outra conta bem comum na formação do preço. Bom, qual que é a outra conta que a trading faz a todo momento, todo dia, toda hora? Tá aqui, ó. Ela vai fazer o quê? Ela vai comprar, agora é o caminho inverso. Percebam, o caminho inverso. Ela vai comprar do produtor. Vai comprar do produtor. Quer dizer, ela vai comprar o preço que o produtor está pedindo. Eu quero 112, quero 113, no milho eu quero 40, 45 e tal. Beleza, fechou o negócio. Parte daqui. Como eu falei, parte do farmer selling. Vendeu, tá o preço fechado. Legal. Aí, vem para cá na logística. Aí agora eu vou pegar esse grão do interior e vou levar mais a logística, mais o FOBINS e mais, vamos supor que eu vou vender lá na China, mais o frete marítimo. Agora tudo é o contrário, porque eu quero fazer uma oferta para quem? Não, eu não quero comprar do produtor, já comprei. Agora eu quero comprar do produtor e fazer uma oferta para o meu cliente lá no CFR, lá no destino. Nesse caso, aí você vai somando tudo. Vamos ver? Ó, aqui está PPE. Então, como que fica uma oferta custo e frete a partir da oferta do produtor? 6 é o preço que ele pediu, paguei, comprei, é meu. Mas, aí agora eu começo a somar, porque é tudo custo. Vou somando os custos. Mais 4. Aí o custo portuário, tá aqui, mais 3, tem que somar também. E aí tem um cara novo aqui no nosso pagodinho, que é o frete marítimo. Entrou na festa agora. Aí eu vou somar o frete marítimo, 5. Qual que é o resultado dessa coisa toda? 6 mais 4 mais 3 mais 5, pá, eu vou ter o preço a ser praticado uma oferta no CFR. A partir do interior. Então veja que cadeia longa, amigos. Muitas tradings percorrem. Tem lá o pessoal de origem, lá no interior, Sorriso, Lucas, Maringá, Passo Fundo, lá no Maranhão, Balsas e tal. Eles ficam lá garimpando ofertas de soja, de milho, etc. e tal. E aí parte dali, tem que fechar a logística, tem que ter o terminal já contratado para ter o FOBINS, e aí depois entra o frete marítimo. Aí que eu vou ter essa oferta lá para o chinês. Fechou o chinês? Fechou, pá, negócio fechado. Aí nós vamos ter
Depois disso, aí entra a parte mais difícil, amigos, que é executar. Pegar lá do produtor, botar no caminhão, botar numa barcaça, botar numa ferrovia, num vagão, depois lá no porto, botar dentro do navio e levar até o chinês. É um percurso longo, demanda muita plata, demanda muito dinheiro. Vamos fazer um exercício para fixar essa formação de preço agora invertida, lá do interior para o chinês. Chega mais. Vamos lá. Então temos aqui, vamos supor, vou utilizar a mesma oferta. Negócio fechado, comprei do produtor a R$ 113,81. Logística 470, Fobins 11 e 45 é o frete marítimo. 45 aonde? Dólar por tonelada. Tem uma pergunta do nosso colega, qual a conversão do algodão? Lá no finalzinho, dando tempo, eu faço aqui. Se não, eu deixo na planilha. Deixo na planilha, pode ser. E mando para vocês com o algodão também. Tá bom? Algodão negociado em Nova York em centavos por pound, em centavos por libra-peso. É fácil. Aí tem o óleo ainda e tem o farelo. Aí eu pego e mando todo mundo, tudo junto. Tá bom? Vamos lá. Peguei e comprei essa soja produtor lá no interior. Lá em Sorriso, 113,81. Aí eu já tenho a minha logística fechada, 470, Fobins, e frete marítimo. Qual é a oferta que eu vou praticar lá na China? Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Vamos direto. Vou pegar essa soja que está em... qual a cotação dela? R$ por saca. O chinês não entende isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o nosso fatorzinho de sacas para tonelada. PAN. Portanto, essa soja lá no interior, R$ 1.896 por tonelada. Reais ainda. Agora eu já somo com a logística. R$ 470. Agora eu já estou lá no porto. Aonde no porto, amigos? Já dentro do navio? Não, porque falta o Fobins. Os caminhões vão chegando lá nos terminais e vão para cada terminal. Vendi lá para Dreyfus, para Bunge, para Cargill, etc. e tal. E cada um vai indo certinho lá nos seus terminais. Legal. Bom, lembrando que o Fobins está em dólar e aqui está em reais. O que eu tenho que fazer agora? É o câmbio. Vou dividir pelo nosso câmbio, 5,70. Então vira $415. Só que ainda não está no navio. Falta o Fobins. Olha lá, $11. Agora sim, já temos a cotação, o preço. FOB, por exemplo, Santos. Ainda não está na China, porque eu não somei o frete marítimo. Nesse caso, é só somar os $45. Legal, então eu ofertaria para o chinês a $471 por tonelada. Aqui tem um detalhe, amigos. 90% a 99%, 100% das negociações no mercado internacional, especialmente soja, China, nós não negociamos flat price. O que é o flat price? É o preço cheio. O que tem dentro desse preço aqui? Tem Chicago, tem o câmbio, enfim, tem tudo aqui. E nós não negociamos em flat price, dólar por tonelada. Nós negociamos em bases. Para eu negociar, para eu ofertar em bases, o que me falta fazer aqui? Aí vem a fórmula. Eu vou colocar aqui, ó. Qual é a fórmula? Como se calcula o basis? Tá aqui, ó. É igual preço local, onde você estiver, seja no interior, seja no porto, aqui no Brasil, na Argentina, etc. Ou seja também lá no porto de destino. Então, o preço local menos a bolsa de referência. Estamos falando de soja, Chicago. PAN. Opa! Tá aí, ó. Essa é a fórmula do cálculo do basis. Vamos seguir ela. Qual que é o preço flat price lá posto China? $471 por tonelada. Para achar o basis, eu preciso diminuir de Chicago. Só que Chicago está em centavos por libra-peso. Agora eu tenho que transformar de dólar, olha lá,
para bushel. Qual é o meu fator? Está aqui, amigos, 36,7454. O que eu faço agora? Eu divido ou multiplico? Então está aqui, ó. Divido por 36,7454. $12,82. Bolsa de Chicago cotada em centavos. Está aqui, ó, por exemplo, a nossa cotação, 11,30. Falta o quê? Pego tudo e multiplico por 100. Ou simplesmente chego aqui para matar a charada, ando com a vírgula, duas casinhas para a esquerda, tá lá, ó, pam, já vai me trazer em centavos. 12,82. Deixa eu tirar o real aqui para não confundir. Olha lá, pam. Então, $12,82 ou 1.282 centavos. Agora sim, pego tudo isso para seguir a nossa formulinha e diminuo de Chicago, que está 11,30 ou 1.130. Tá lá. Qual seria a oferta em bases? Fica bem claro, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Oferta em bases. Para o meu chinês, o meu cliente lá na China, o comprador dessa soja, para quem eu estou ofertando, como é que ficaria? Um basis de 152 centavos acima de, olha, positivo, tá vendo? Acima de Chicago. Para voltar na conta, basta pegar isso aqui e somar Chicago. Aí eu já teria o flat price de novo. Olha lá, ó. 12,82 ou 1.282 centavos. Então, essa seria a minha oferta lá no destino, baseada partindo do interior, de uma compra que eu fiz a 113,81, logística, FOBINS e frete marítimo. E essa seria a oferta lá para o chinês, 152 centavos acima de Chicago. Vamos supor, amigos, que a gente chega ao seguinte cenário. Brasil, tá bom? Golfo. Vamos ficar com esses dois. Embarque agosto, setembro, outubro. O que as tradings estão fazendo ativamente, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Apesar de ser as mesmas empresas, elas possuem negócios distintos. Cada um corre atrás do seu. Olha lá, ó, vou botar aqui, ó. Oferta CFR China. Em que, amigos? Centavos por bushel. Legal. Então o Brasil chega lá, compra essa soja do produtor, tem o frete e tudo mais, e oferta lá 152, acima de Chicago. Aí também temos oferta para setembro, aí um pouco mais cara. Estamos ofertando a 165. Temos oferta também para outubro, por exemplo, 180 acima de Chicago. Aí, Brasil é vendedor, posto China, 152 acima de Chicago para agosto, 165 para setembro e outubro 180 acima. E os Estados Unidos? Estados Unidos, por exemplo, 210. Eita, bem mais caro. Aqui, 190. E aqui, por exemplo, 160. Não é o caso hoje, tá bom, amigos? Hoje o cenário está um pouquinho diferente, mas só para a gente entender a didática. Bom, quem que vai vender para agosto? Quem vai vender é o Brasil. Está mais barato que os Estados Unidos? Vai vender. Vai vender embarque agosto, posto China. Setembro, olha lá, Brasil ainda é o mais barato, vai vender também. Agora, lá para outubro, que já é a entrada da safra americana, onde geralmente o Brasil já vai estar sem soja ou com menos soja, e os Estados Unidos vai estar com mais soja, aí os Estados Unidos ganham. Aí os Estados Unidos começa a movimentar a sua logística e começa o game, começa a vender a sua safra para embarque em outubro. É assim que o pagode funciona. Agora, nesses últimos, tem que ficar atento. E aí, importante você estar estudando para a certificação, para desenvolver não só essa parte conceitual de como fazer as contas, mas você tem que entender para onde que vai o prêmio, para onde que pode ir Chicago, quem que vai vender, quem que vai ter mais estoque.
aí o preço, a composição do preço ao produtor nosso brasileiro vai mudando bastante. Pode ser que Chicago só caia, que é o caso agora. Por que isso acontece? Porque nos últimos anos, o Brasil, amigos, tem invertido esse negócio aqui. Ó. Vou botar até mais meses aqui. Olha como foi terrível para os Estados Unidos no ano passado. O Brasil colheu 160 milhões de toneladas, exportou 101 milhões de toneladas, 102. Então foi de janeiro a dezembro vendendo, até janeiro do outro ano estava vendendo. E sempre foi mais barato que os Estados Unidos. Ou pau a pau, lá na janela deles. Portanto, ó, no ano passado, por exemplo, aqui, outubro, ficou ali pertinho, 161, não muito longe, aí os Estados Unidos lá 175 para novembro, por exemplo, depois 190, e o Brasil sempre ali na cola dos Estados Unidos, não deixando os Estados Unidos fugir. E aí, amigos, o que o chinês faz espertamente, sendo os dois muito parecidos? O que ele faz? Compra só em um? Só no outro? Ou vai comprando nos dois? Dividindo a demanda. Vai comprando nos dois. Então, isso aqui aconteceu o ano passado. E aí o Brasil foi vendendo junto com os Estados Unidos, quando normalmente seria somente os Estados Unidos. E aí a diferença ficou muito pouca. Só para vocês guardarem aí, quanto que os Estados Unidos embarcou no ano passado de setembro a fevereiro, amigos. Janela deles. Estados Unidos embarcou 37 milhões de toneladas. E o Brasil, 35 milhões. Normalmente seria assim, mais ou menos. Uma diferença de 17 milhões. Teria que ser 37 contra 20. Quer dizer, os Estados Unidos, na janela deles, muito maior do que nós. Sempre foi assim. Só que agora, o Brasil produzindo muita soja e aumentando a capacidade de escoamento, embarque, aí empatou para a janela deles. Para nós, a gente ganha de lavada, sempre mais barato. E aí está ficando muito difícil para os Estados Unidos vender. E tem sobrado cada vez mais estoque lá. E isso é negativo para Chicago. Tá bom? Tudo isso parte dessa coisa toda. Farmer selling, câmbio, tamanho de safra, capacidade de escoamento, e que no final vai se traduzir nesse nosso camaradinha aqui, o prêmio, FOB, e, por final, aqui, ó, deixa eu botar na mesma cor, no basis a ser praticado lá no destino. Conforme o Brasil vai ficando mais barato, a demanda continua concentrada aqui. E os Estados Unidos continuam com uma grande dificuldade de vender. Por isso que quem está acompanhando, essa semana o bushel esborrachou. Os Estados Unidos vai produzir razoavelmente bem e não vendeu praticamente nada ainda. Essa é o grande problema para Chicago, por isso que Chicago continua caindo. Muito bem, amigos, chegamos ao final desse nosso primeiro encontro. O assunto aqui foi formação de preço. Poderia ficar aqui falando várias outras situações, dentro ali daquela sistemática que eu montei ali, ainda tem outras combinações. Então, agora, tá aí a largada. Agora você vai ter que estudar. Nós vamos mantendo contato, vamos mandando alguns materiais, e vamos nos falando. Essa planilha vou disponibilizar para vocês e estamos aí à disposição. Tá bom, amigos? Ó, lembrete. Na próxima quarta-feira, não teremos o encontro. Vai pular, vamos empurrar os próximos 3 encontros uma quarta-feira para frente. Mas nós vamos informar vocês, tá bom? E, então, estão me lembrando aqui, ó, possui um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp, fica lá, fica atento. E nós vamos conversando por ali. Fechado? Beleza? Muito obrigado a todos. Espero ter gostado, espero ter ajudado vocês com essas dicas que vocês vão precisar para a certificação. Até a próxima!